noite, igreja. Amém? Glória a Deus. A pastora Roneide disse que nós fazemos de tudo, né? Faz um pouco aqui, um pouco ali. E eu vejo isso de maneira que, à medida que nós caminhamos com alguém, e nós vamos conhecendo essa pessoa, vai gerando no nosso coração o desejo de entregar para essa pessoa tudo aquilo que nós temos. Vai gerando no nosso coração uma vontade, um desejo de compartilhar com essa pessoa aquilo que nós temos. Assim é a nossa vida com Cristo. À medida que nós caminhamos com Cristo, Cristo nos conhece. Mas nós vamos caminhando com Cristo e vamos conhecendo Cristo cada vez mais. E assim como um amigo que nós temos no dia a dia, quando você vai caminhando com uma pessoa e vai conhecendo aquela pessoa e a amizade vai estreitando, você quer, tudo que você tem, você quer dividir com aquela pessoa. Aquilo que você tem que está na sua medida, você quer dividir com aquela pessoa. Isso é a nossa vida em Deus. Isso é a nossa vida com Cristo Jesus. Isso é a nossa vida com o Pai. À medida que nós avançamos na caminhada com Ele, nós vamos o conhecendo e prosseguindo em conhecer. E aí nós estamos disponibilizando tudo que nós temos para Ele. Porque é um amigo, é um pai, é um irmão. E aí nós queremos colocar tudo que nós temos, porque também nós entendemos que tudo que somos e temos veio dele. E aí nós queremos dividir com Ele. Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã nós também estivemos aqui, eu comentei que nós estávamos com saudade de estar aqui no período da manhã. Porque eu e o pastor Agir temos estado, assim como o pastor Fernando e a pastora Beth têm estado lá no seu conjunto, servindo lá, naquela região da cidade, naquele lugar, aonde o Senhor colocou no coração da pastora Janaína, que queria que ali se começasse um trabalho, ali existiriam vidas para serem alcançadas, e existem muitas vidas. Então, por obediência e por amor, nós temos estado lá, no Sim Conjunto, domingo de manhã. Então, fazia bastante tempo que nós não estávamos aqui, fazia bastante tempo, nós já estávamos com saudade, Domingo à noite nós temos estado aqui todos os domingos. Então, à medida que nós entendemos que nós caminhamos com Jesus, e vamos conhecendo, queremos disponibilizar tudo para Ele, assim é a nossa vida com pessoas também. Eu não sei você, mas eu procuro caminhar com as pessoas e conhecendo essas pessoas. E à medida que eu vou conhecendo essas pessoas, à medida que essas pessoas vão me conhecendo, o nosso relacionamento vai se estreitando. E não é diferente com Cristo Jesus, não é diferente com o Pai. À medida que nós caminhamos com o Senhor, nós vamos buscando conhecer cada dia mais. Porque, por incrível que pareça, muitas pessoas caminham com o Senhor, mas não o conhecem. Muitas pessoas caminham com o Senhor e não o conhecem. Na Bíblia tiveram homens que caminharam com o Senhor e não o conheciam. Se nós, Marcelo, projeta para mim João, capítulo 14, verso 8. Homens da palavra de Deus que caminharam com o Senhor até um determinado momento e não o conheciam. Olha o que o Senhor diz em João 14, 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha a resposta de Jesus no 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: estou há tanto tempo com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Felipe andou com Jesus, o próprio Senhor Jesus, lado a lado, fisicamente. Em determinado momento, indaga o Senhor sobre o Pai. E o Senhor diz para ele: ei, Felipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Você entende que muitas vezes nós podemos caminhar com o Senhor e não o conhecendo? Outro homem que caminhou com o Senhor, caminhou muito com o Senhor, mas não o conhecia. Por que nós dizemos que ele não o conhecia? Porque as atitudes dele, o procedimento dele, não era condizente com o caráter do Senhor. Se nós lermos ali no início, em Atos, capítulo 9, enquanto o Marcelo coloca, Paulo andava com o Senhor, antes de ter o encontro com Jesus. Ele andava com o Senhor, ele era um judeu, zeloso do judaísmo, excedia a todos da sua idade, como está escrito na palavra. Mas ele andava com o Senhor, mas não conhecia o caráter do Senhor.
Porque o procedimento de Paulo, o proceder dele, as atitudes dele, era perseguir a igreja de Jesus. Porém, depois que Paulo, na entrada de Damasco, Atos 9, mas pode deixar, 9 a partir do 1, mas pode deixar, não precisa pôr não, Marcelo. Tá bom. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Paulo caminhava com o Senhor, mas era exatamente isso que ele fazia: perseguia a igreja do Senhor. Até que Paulo teve um encontro na entrada de Damasco com o Senhor Jesus. Todos nós conhecemos essa história. Até que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, e ali ele passa verdadeiramente a conhecer o Senhor. E o proceder, a atitude de Paulo muda de perseguidor para plantador de igrejas, para evangelista, para homem que implantava o reino de Deus. Isso nos ensina que nós devemos ter um cuidado, vigiar, de andar com o Senhor, mas não deixar de conhecer o Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, as nossas atitudes mudam. É impossível nós termos um encontro real e verdadeiro com o Senhor, conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo e não ter novas atitudes, e não mudar o nosso proceder. E isso não tem explicação. Isso acontece quando você mergulha no Senhor sem que você perceba. Sem que você perceba. As suas atitudes vão mudando, porque o Senhor trabalha em nós, de dentro para fora. Todas as vezes que nós paralisamos a nossa caminhada com o Senhor, a nossa busca de mergulhar no Senhor, nós também paralisamos as nossas mudanças. Existem pessoas que vão bem, em determinado momento param. Você não vê mais mudança na vida dessa pessoa. A não mudança na vida da pessoa é somente um sintoma da causa: ter parado de buscar o Senhor, ter parado de mergulhar no Senhor. E aí param as mudanças, e aí param as melhorias. Então nós vemos na história dois homens de evidência na palavra de Deus, Filipe e Paulo, que caminharam com o Senhor, mas até um determinado momento não o conheciam. E é um cuidado que nós temos que tomar. E como que nós conhecemos o Senhor? Como que nós, no nosso tempo, temos o Senhor habitando e nós conhecemos o Senhor? Através da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, conhecendo, buscando mergulhar no Senhor através da sua palavra. Assim como foi dito pela pastora Ronete, assim como é dito em todos os recados. Os estudos estão à disposição da igreja, para que você possa mergulhar ainda mais no Senhor, para que você possa ter uma medida ainda maior daquilo que você já faz na sua casa, da sua leitura bíblica diária, da sua leitura bíblica com a sua família. Os estudos proporcionam isso para nós, um mergulho maior no Senhor. Um mergulho maior no Senhor. Amém? E conhecer o Senhor é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gosto muito do livro de João. Sempre que alguém me pergunta: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu quero ler a Bíblia, eu quero conhecer um pouco mais a Bíblia, eu quero fazer uma leitura bíblica. Eu indico o livro de João, porque João é um discípulo de amor. A escrita de João é de fácil compreensão. E quando nós começamos a ler por João ser um discípulo do amor, quando você começa a ler João, você começa verdadeiramente, não que o restante da Bíblia não aconteça isso, mas você começa a ser tocado. Então sempre que alguém pergunta para mim: pastor, por onde eu começo a ler? Eu digo: leia João. João é de fácil compreensão, João é um discípulo do amor. Amém? E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre aquilo que João escreveu do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para colocar ali João, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 5. João, capítulo 1, do verso 1 ao 5. O tema da nossa mensagem hoje é: o Verbo, a Palavra, Jesus Cristo, o caminho da vida. O Verbo, a Palavra, Jesus Cristo, o caminho da vida. João aqui no capítulo 1, de 1 a 5, ele faz um breve resumo do início, do princípio de Cristo Jesus, mas um resumo com muita profundidade de quem Jesus é, de quem Jesus sempre foi. Um resumo com muita profundidade. Amém? Vamos ler então João, capítulo 1, do 1 ao 5. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas é a mesma versão projetada. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, como já foi dito, João faz um breve resumo de quem Jesus é, desde o princípio. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Verbo. E aonde está esse Verbo no princípio? Gênesis 1, 1. Projeta para mim, por favor. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Gênesis 1 está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora versículo 3. Como Deus criou os céus e a terra? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus liberou a palavra, Deus liberou a luz, o próprio Cristo. Por isso que nós aprendemos, e João escreveu, que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. O Senhor disse: haja luz, e houve luz na criação do céu e da terra. Amém? Aqui nós vamos ter uma compreensão de quem Cristo é. É muito importante eu sempre digo que tudo em nossa vida, qualquer área da nossa vida, existem princípios nela, principalmente para nós que somos cristãos, filhos de Deus, existem princípios. E quando nós ferimos um princípio, esse princípio nos fere depois. Se nós formos construir uma casa, uma edificação, se nós ferirmos o princípio da construção do alicerce, nós perdemos e comprometemos toda a estrutura da casa. Toda a estrutura da casa é comprometida. Existe um projeto, o engenheiro se desdobrou em cima disso para fazer um projeto. E se nós ferirmos a construção, o alicerce, o início, o princípio, nós comprometemos toda a estrutura da casa. E na nossa vida, na palavra de Deus, não é diferente. Amém? E nós continuamos aqui no verso 4. João escreveu: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o próprio João, no capítulo 11, verso 25, reafirma isso quando escreve, João 11, 25. O próprio João reafirma isso quando escreve: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa passagem ela está em meio ao contexto do momento em que Jesus vai ressuscitar Lázaro. E aqui ele está tendo um diálogo com as suas irmãs. E ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí nós lemos aqui no início, no capítulo 4, que João escreve: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Crendo em Cristo Jesus, nós passamos apenas pela morte física. Crendo em Cristo Jesus, tendo Cristo Jesus como luz, como direção, nós passamos apenas pela morte física, que em alguns pontos da palavra de Deus não é se referida nem como morte, é um sono. Jesus não disse: a menina dorme, filha de Lázaro. Ele disse: a menina dorme. A menina dorme. Então nós vamos dormir um dia, mas nós ressuscitaremos, porque Ele é a vida que habita em mim e em você. Você entende como é importante ter essa profundidade, essa compreensão de quem é Cristo na nossa vida? Você tem ideia, você tem noção, você tem a compreensão do quanto isso pode mudar a minha e a sua vida, à medida que nós mergulhamos em compreender quem Cristo é. Ele vai muito além de uma história escrita, ele vai muito além de um filme que nós vemos da paixão de Cristo. Ele vai muito além de tudo isso, na minha e na sua vida. Tudo que Ele é, tudo que Ele foi, tudo que Ele sempre será, é para fazer realmente, verdadeiramente a diferença na minha e na sua vida. Ele deixou a sua glória por mim e por você, para que verdadeiramente haja diferença nas nossas vidas, para que nós sejamos verdadeiramente livres. Livres do pecado, sim, livres do pecado, livres de tudo.
verdadeiramente libertos, verdadeiramente uma vida em liberdade nele. Isso precisa nos levar a ter o entendimento, a compreensão pelo Espírito Santo de Deus, de que Cristo vai além do que nós imaginamos ou pensamos. Daí a necessidade de ter a compreensão de quem Cristo é, de quem Cristo é. Amém? E no verso 5, João escreve: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O próprio João, ainda no capítulo 3, verso 19, escreve, reafirma isso, dizendo: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós sabemos que quando nós mergulhamos no Senhor, cada vez mais nós mergulhamos na luz. E a tendência é que aqueles maus caminhos que ainda existem em nós apareçam. Porque nada fica escondido na luz. E Cristo é a luz. Mas nós vemos aqui que muitos homens naquela época preferiram se manter nas trevas. Será que hoje, se nós olharmos para a igreja de Cristo Jesus, nós vamos ver pessoas que ainda preferem se manter nas trevas, ao invés de trazer para a luz, trazer para a cruz aquilo que se faz necessário? Como é do conhecimento de todos, nós somos uma igreja de pura libertação. Nós trabalhamos com uma ferramenta preciosíssima do céu, que é o desligamento. A oportunidade que nós temos, eu e você, temos de colocar diante da cruz tudo aquilo que um dia foi trevas na nossa vida, para que a luz de Cristo que habita em nós verdadeiramente resplandeça. O desligamento, ele traz para nós benefícios, e muitas vezes materiais, porque aquilo que estava preso é liberto, aquilo que estava parado há um rompimento. Mas a real importância do desligamento é nós vermos a completude da luz de Cristo na nossa vida. Isso sim é o que faz a grande diferença. Esse deve ser o motivo real pelo qual nós buscamos o desligamento, para nos arrependermos, para confessarmos, de termos realmente uma comunhão verdadeira com Cristo Jesus, de ter realmente uma comunhão verdadeira com o Pai. A intenção do nosso coração, no que diz respeito ao desligamento, deve ser única e exclusiva, direcionada para uma comunhão com o Pai, para estreitar o nosso relacionamento com o Pai, porque todas as coisas, assim como está na palavra, serão acrescentadas. Quando nós mergulhamos no reino, quando nós buscamos o reino de Deus, a palavra nos diz e nos garante que todas as coisas serão acrescentadas. Então, à medida que nós mergulhamos para o desligamento, colocamos tudo diante da cruz, a intenção do nosso coração deve verdadeiramente ser voltada, para uma comunhão com Deus, e não nos preocuparmos com aquilo que virá depois, porque do Senhor só virá a bênção para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, tendo esse entendimento de quem Cristo é, João dá essa descrição aqui, muito breve, porém muito profunda. Eu particularmente acho muito profunda essa descrição. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, a palavra liberada pelo Pai. Lá em Gênesis 1:3, haja luz e houve luz, o próprio Cristo manifestado, criando todas as coisas. Então, depois de nós termos esse entendimento de quem Cristo é, de quem Cristo foi e quem Ele é nas nossas vidas, nós precisamos compreender do que Ele é capaz, na minha e na sua vida. E para termos esse entendimento, eu gosto muito do livro de Hebreus, e eu gosto muito de uma passagem que está em Hebreus, fala muito ao meu coração, eu acho muito forte. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Nós não sabemos realmente quem foi o escritor do livro de Hebreus, ninguém assina o livro de Hebreus. Muitos apóstolos, que foi o apóstolo Paulo que escreveu, até pela escrita, até pela linguagem. Eu não sei quem escreveu, mas foi muito assertivo quando escreveu esse versículo aqui, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós podemos parafrasear aqui e dizer: porque Jesus é vivo e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Nós podemos continuar parafraseando: e Jesus é mais penetrante do
do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, eficaz, pronta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui o escritor de Hebreus se refere de que a palavra de Deus é tudo isso. Porém, um pouquinho antes nós aprendemos de que a palavra é o próprio Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo é tudo isso. Cristo é tudo isso, na minha e na sua vida. E aqui nós podemos avaliar uma pontinha, apenas uma pontinha, do que Ele é para mim e para você, da profundidade dele na minha e na sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós sabemos que Cristo vive, que Cristo reina, e que Ele é assertivo, que nele não há erro, que Ele não há mancha, nele não há mácula. Amém? E o escritor continua dizendo: e mais penetrante do que espada de dois gumes. Todos nós sabemos o que é uma espada de dois gumes. Uma espada que corta de ambos os lados, de ambas as faces. Eu não sei você, mas eu nem quero imaginar uma espada de dois gumes penetrando em algum lugar. Eu imagino que ela penetre bastante, justamente porque ela corta dos dois lados. Amém? E penetra até a divisão da alma e do espírito. Aí aqui é o Senhor Jesus em pessoa, penetrando na nossa alma e no nosso espírito, discernindo o homem que somos, corpo, alma e espírito. O próprio Senhor Jesus penetrando na minha alma, no meu espírito, na sua alma e no seu espírito. Esse é o Senhor que nós temos como governo da nossa vida. Esse é o Senhor que eu e você temos como governo da nossa vida. Isso precisa nos levar a entender o caráter, a pessoa do Senhor Jesus. Ter essa compreensão de quem Jesus é realmente nos leva muito mais a fundo. E estar a fundo com Deus, estar a fundo com o Senhor Jesus, só vai nos trazer benefícios. Só vai trazer benefícios para as nossas casas, para a nossa vida, para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos, para os nossos negócios. Jesus é tudo isso e muito mais. Amém? E o escritor de Hebreus continua nos dizendo que ele penetra a alma e do espírito, e das juntas e medulas. Ele aqui nos dá um exemplo prático do quão profundo Jesus é na minha e na sua vida. Eu não quero aqui dizer nada sobre corpo humano, sobre medicina, porque eu não entendo nada de medicina, nem muito menos de enfermagem. Mas eu sei que medula é algo muito profundo. Muito profundo. Mas Jesus consegue alcançar as nossas juntas e medulas. Eu creio que o escritor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, queria verdadeiramente nos levar a entender a profundidade de Cristo Jesus na nossa vida. Nós temos vivido tempos delicados, difíceis. Nós estamos vendo a volta de Cristo cada dia mais próxima. E nós, como filhos de Deus, sabemos que à medida que a volta de Cristo se aproxima, as coisas tendem a estreitar. Então nós, como cristãos, sabendo que a igreja de Cristo está guardada, eu sempre gosto de fazer um comentário sobre algo que eu escutei, que para mim foi um grande ensinamento. Eu não me lembro o nome dele, mas um senhor, eu creio que o pastor, um homem de Deus, sendo entrevistado, o repórter pergunta para ele: pastor, em meio a tudo isso que o mundo está vivendo, como está a igreja? E ele, de uma forma serena e simples, um homem calmo, responde: a igreja de Cristo Jesus vai bem. Mas como, pastor, em meio a tudo isso, toda essa turbulência, toda essa situação? Ele responde: a igreja de Cristo Jesus vai bem. E essa é uma grande verdade. Nós, como igreja de Cristo, à medida que nós mergulhamos no Senhor, nós estamos guardados por Ele. Então, os tempos estão passando, a volta de Cristo se aproxima cada dia mais, isso é algo lógico. Nós temos visto muitas coisas acontecerem mundo afora, e isso até gera em nós certo temor. Ficamos comovidos com tudo que nós vemos, principalmente no Oriente Médio,
com tantas atrocidades. Mas isso também precisa gerar em nós uma consciência de que eu, como igreja de Cristo, preciso mergulhar cada dia mais nele para estar guardado. Para estar guardado. Para estar guardado. Se nós não tivermos essa compreensão de que a igreja de Cristo vai estar guardada, e eu como igreja preciso mergulhar, preciso sair do raso. Preciso sair do raso. E só tem uma maneira de sairmos do raso: palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Mergulhar na palavra, que é o próprio Cristo. Abrir mão de algumas coisas que até o presente momento para nós não se fazia necessário, pelo menos ao nosso entendimento, porque sempre se fez nós darmos preferência ao reino de Deus na nossa vida. Mas à medida que os tempos estão passando, se faz necessário nós nos abraçarmos cada dia mais com a palavra. Esses dias nós estávamos aqui na vigília e acho que foi a pastora Janaína que, num ato profético, ela pediu: abraça você, abraça o Pai, é o Pai te abraçando. Aquilo foi maravilhoso, aquilo foi tão confortante. Foi na última vigília, né? Aquilo foi tão confortante, aquilo foi tão gostoso. Cada um se abraçando mesmo, mas entendendo que era o Pai nos abraçando, porque Cristo habita em mim, você. Ele disse isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pensa você se abraçando, sentindo o abraço do Pai, o Espírito Santo que habita em mim, você te abraçando. Então, à medida que nós abraçamos a palavra de Deus, à medida que nós mergulhamos na palavra de Deus, nós somos abraçados pelo Pai. E todos nós sabemos, de uma forma ou de outra, o quanto os nossos pais biológicos nos protegiam. Cada um viveu uma realidade. Cada um viveu uma realidade. Mas alguém que fez o papel paterno na sua vida te protegeu. Alguém que fez o papel paterno na sua vida te protegeu, de uma forma ou de outra. Então, ser abraçado pelo Pai, ser guardado pelo Pai é maravilhoso. E à medida que os anos avançam, nós precisamos disso. Amém? Nós precisamos disso. Então nós temos aqui o escritor de Hebreus continuando dizendo, e é apto para discernir. Ele diz que penetra até juntas e medulas. Porém, depois do Senhor Jesus Cristo, depois do escritor de Hebreus nos mostrar o quanto o Senhor pode ser eficaz e benéfico na minha e na sua vida em profundidade, ele nos diz algo que precisa nos chamar a atenção. Ele finaliza o versículo dizendo: e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E aí aqui nós precisamos vigiar, porque Ele cuida, Ele se aprofunda para nos proteger. Porém, isso permite a Ele saber as intenções do nosso coração. Eu não sei você, mas hoje durante o dia eu já pensei no que eu vou fazer amanhã. Eu já planejei algumas coisas para amanhã, e eu nem coloquei da boca para fora. Mas Ele sabe o que eu vou fazer. Ele sabe com que intenção que eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer amanhã. Ele sabe com qual intenção eu vou fazer tudo que eu vou fazer amanhã. Ele sabe com qual intenção que eu estou aqui, com temor e amor, pregando a palavra dEle. Ele sabe, Ele conhece o meu coração. E isso precisa nos levar a entender com qual intenção nós temos nos movimentado. Qual é a intenção que tem gerado no nosso coração. Algumas vezes, infelizmente, as nossas atitudes não são condizentes com as nossas intenções. Ou a intenção está equivocada, ou a atitude está equivocada. Talvez a pessoa para a qual você está dirigindo essa atitude não percebe que a intenção do seu coração está diferente daquilo que você está fazendo. Mas o Senhor sabe, porque Ele penetra juntas e medulas. Ele sabe a intenção do nosso coração. E nós, como filhos de Deus, precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos ter a ilusão de que nós estamos enganando uma pessoa e junto com essa pessoa estamos enganando o Senhor. Perdoe-me usar uma expressão tão forte, mas se faz necessário nós sermos verdadeiros. Verdadeiros. Nós não podemos ter a ilusão de que nós estamos enganando alguém, seja com algo pequeno, seja com algo grande, e achar que estamos também enganando o Senhor, porque a Ele ninguém engana. Ele conhece a intenção do nosso coração. Então o mesmo Senhor que se aprofunda, o mesmo Senhor que aprofunda em mim e você, para nos proteger, para nos guardar, para nos blindar, para nos amar, Ele também discerne as intenções do nosso coração, a minha e a sua. E isso precisa verdadeiramente nos levar a pensar
Qual tem sido a intenção do meu coração sobre tudo aquilo que eu faço? Com o meu cônjuge, com os meus filhos, eu como filho, eu como pai, eu como irmão, eu como amigo, eu como profissional, eu como filho de Deus. Isso precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Nós aprendemos aqui no primeiro momento que, à medida que nós conhecemos o Senhor, o nosso proceder muda, as nossas atitudes mudam, e junto com isso muda a intenção do nosso coração. Porque à medida que o Senhor invade o nosso ser, invade o nosso coração, inevitavelmente nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos a intenção do nosso coração. Veja que o Espírito Santo aqui está construindo algo para que nós tenhamos um entendimento da importância de Cristo na nossa vida. Primeiro nós conhecemos quem Cristo é. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí o Espírito Santo está nos levando a entender a capacidade dele na minha e na sua vida. E também nos levando a entender que ele é capaz de discernir a intenção do nosso coração. Com que intenção eu tenho tido as melhores atitudes da minha vida? Eu não sei. Algumas pessoas não sabem, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Isso precisa nos levar a ter um entendimento de que a vida com Deus, ela é maravilhosa. A vida com Deus é inexplicável. É como alguém que tem um filho, uma filha, uma criança. É como a Maiane, que teve um bebê agora. Se alguma pessoa, um homem ou uma mulher, perguntar para a Maiane ou para o Anderson, como que é ter um filho? Eles vão descrever inúmeras formas, inúmeros sentimentos. Mas a realidade, essa pessoa vai ter só para quando tiver um filho. Essa é a nossa vida com Deus. As pessoas precisam olhar para a nossa vida, as pessoas precisam olhar para o nosso proceder, as pessoas precisam ver aquilo que se manifesta em nós e desejar o que nós temos. E desejar o que nós temos. Às vezes você não precisa dizer nada para alguém. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. Em alguns lugares que eu presto serviço, que eu estou no meu meio social, as pessoas perceberem a mudança em nós. Isso não é só comigo, isso é com todo mundo. E aí, de repente alguém fala, você está diferente, cara, o que você mudou? O que é? E aí a grande oportunidade que nós temos é dizer, Jesus. Só dizer, Jesus. Ah, pastor, eu não tenho facilidade para pregar, para ministrar, para evangelizar. Mas se alguém virar para você e dizer, tem algo diferente em você, você mudou. Eu te conheço há tanto tempo. Se você simplesmente disser, Jesus, você não precisa dizer mais nada. Porque o Espírito Santo vai fazer todo o resto. Todo o resto o Espírito Santo vai fazer. E sabe o que nós vamos fazer? Continuar o nosso caminho. Continuar o nosso caminho. E o Espírito Santo se encarrega de trabalhar na vida daquela pessoa. O Espírito Santo se encarrega de trabalhar. Amém? E esse mesmo Jesus que nos revela quem Ele é, a partir de João, nos revela o que Ele nos faz a partir de Hebreus. Esse mesmo Jesus, Ele teve uma atitude que possibilitou a mudança da minha e da sua história. Da minha e da sua história. Ele não se limitou em ser quem Ele foi, ser quem Ele é, e nos oferecer toda a condição para que nós tivéssemos vida em abundância, vida em prosperidade, verdadeiramente para que nós tivéssemos vida. Porque eu não sei você, mas hoje eu sei que antes eu não tinha vida. Antes eu não tinha vida. Antes de Cristo eu não tinha vida. Ele não se limitou a isso. Tudo isso Ele poderia fazer da glória onde Ele estava, no Pai. Mas Ele, por obediência, Ele disse, eu faço, Pai. O Pai o enviou para a terra. Nós todos conhecemos essa história, o nascimento de Cristo Jesus, gerado numa virgem, veio para a terra, viveu aqui 33 anos, 30 anos como uma pessoa comum. Pensa nisso, 30 anos Jesus viveu sobre essa terra como uma pessoa comum. E uma pessoa, para aquela época, praticamente à margem da sociedade. Uma família pobre, uma família desprovida, uma família simples. Por isso que o louvor diz, deixou sua glória, foi por amor.
Ele viveu 30 anos, escondidinho, ali, quietinho, para que depois de 30 anos o Pai o revelasse, quando ele é batizado no Jordão. Abriu-se o céu, o Espírito desceu em forma de pomba, e ouviu-se uma voz que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em quem me comprazo. E ele inicia ali o seu ministério. Nós conhecemos toda a história. Porém, ele sabia que à medida que o tempo passava, à medida que ele avançava em seu ministério, ele caminhava para onde? Para a cruz. Para a cruz. Separa 12 homens para ensinar eles, para dar continuidade àquilo que ele veio fazer, para dar sequência àquilo que ele veio alicerçar, porque ele é a pedra angular, ele é o alicerce da minha e da sua vida. Se Cristo não for o alicerce da nossa vida, tudo em nós como casa está arriscado a ruir, está arriscado a ruir. Salmo 127 diz que se o Senhor não alicerçar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então ele veio e alicerçou toda a terra nele mesmo. Mas ele sabia que à medida que ele avançava para a cruz. Ele sabia que ele voltaria para o Pai. Mas antes dele voltar para o Pai, ele sabia que ele precisava passar pela cruz. E nós sabemos que não se limita a cruz. Nós sabemos que não se limita a cruz. Nós sabemos que houve a prisão injusta. Nós sabemos que houve o interrogatório injusto. Nós sabemos que houve o açoite injusto. Nós sabemos que houve a humilhação injusta, mas ainda assim, ele permaneceu por mim e por você, e finalizou tudo isso na cruz, pregado na cruz. E sobre a crucificação de Cristo, eu quero ler um único versículo, que está no livro de João, também João, capítulo 19, João 19, eu vou ler o 29 para dar base para o 30. João 19, 29, para dar base para o 30. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe chegaram à boca. 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quando ele tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E nós sabemos o que aconteceu. O véu foi rasgado de cima a baixo. As portas que dão acesso ao Pai se abriram para mim e para você. As portas que dão acesso ao Pai se abriram para mim e para você. Nós temos ideia do privilégio que é isso. Nós temos aqui um Antigo Testamento. De anos e anos e anos, em que as pessoas não tinham o acesso que nós temos ao Pai. Até mesmo os pecados deles não eram remidos, eram encobertos. Precisou Cristo vir para remir aquilo que eles viveram. Os pecados deles não eram remidos, era encoberto. E o Senhor nos dá o privilégio, de que para nós o véu foi rasgado de cima a baixo. Para que eu e você tivéssemos acesso direto ao Pai, através daquilo que Cristo viveu por mim e por você. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, sentando, ouvindo a palavra do Senhor, direcionada pelo Espírito Santo, e logo mais participarmos da ceia do Senhor, o que é um grande privilégio para nós como filhos de Deus. Um grande privilégio. Essa palavra ela vem para nos fazer um exame de consciência, para nos levar a ter um exame de consciência de quem Cristo é na nossa vida, do que Ele é capaz na minha e na sua vida, do que Ele fez para mim e para você, para que hoje nós tivéssemos vida.
Dá uma respirada aí, ó. Jesus, Jesus, Jesus. Isso é o resultado daquilo que ele viveu na cruz. Isso é o resultado daquilo que ele iniciou a viver na noite anterior à sua crucificação, quando ele foi preso, ainda no jardim do Getsemane. Jesus. Se nós olharmos a nossa volta, nós podemos contemplar todos os irmãos que aqui estão no prédio, visando Jesus. Todos nós estamos aqui sentados, escutando aquilo que nós estamos falando pela direção do Espírito Santo. Jesus. No final do culto, alguns vão comer alguma coisa que outros vão chegar em casa e vão comer paladar. Jesus. Jesus. Você está vendo como são coisas pequenas, coisas simples, mas de tamanha importância na minha, na sua vida? Eu estou aqui, se eu tocar aqui, eu tenho tato. Jesus. Você tem ideia da profundidade do que Cristo significa na minha, na sua vida? Nós precisamos ter essa compreensão, igreja. Como filhos de Deus, nós precisamos ter essa compreensão. E pasme, ter essa compreensão não muda a nossa vida, não altera o nosso dia a dia, no sentido de que algumas pessoas têm medo de mergulhar no Senhor, e aí eu vou ter que mudar, não vou poder mais cortar o meu cabelo assim, não vou poder mais vestir assim, sabe? Eu não vou poder mais ter certas coisas. Não, é aí que nós vamos poder ter tudo. Aí nós vamos poder ter tudo. Mas o tudo que nós temos, nós vamos ter a liberdade de olhar e avaliar. Isso não me preenche mais. Isso é gostoso. Isso é o maravilhoso de Cristo. Olhar, eu particularmente olho para algumas coisas hoje e falo, eu preciso disso mais. Que gostoso. Sabe por quê? Porque a necessidade que eu tinha já foi preenchida em Cristo Jesus. As necessidades que eu tinha já foram preenchidas em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença na minha. E eu sei que faz diferença na sua vida também. Porque eu sei que eu estou diante de pessoas que buscam o Senhor. Eu sei que eu estou diante de pessoas que mergulham no Senhor. Eu sei que eu estou diante de pessoas que querem mais do Senhor. Eu sei que eu estou diante de pessoas que querem verdadeiramente o Senhor nas suas vidas. Amém? Glória a Deus. E agora, com esse entendimento, depois de nós ouvirmos aquilo que o Espírito Santo nos disse sobre Cristo Jesus, nós vamos partir para um momento muito especial para mim e para você. O momento da Santa Ceia, que também faz total diferença na minha e na sua vida. E eu oro e peço, em nome de Cristo Jesus, para que o Espírito Santo continue ministrando o seu coração com essa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando o seu coração com essa palavra, no decorrer dos dias, no decorrer da semana. Porque eu creio que logo mais, você vai poder estar olhando para você e vendo atitudes ainda melhores do que você já tem hoje. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus.